são piores do que nós. E parece, fazendo essa analogia, que este era o caso aqui, de modo que os líderes religiosos, os homens que se sentiam melhores, que não se misturavam com esses pecadores, quando viram Jesus misturado ali com publicanos e pecadores, versículo 2, olha, a última frase diz: este recebe pecadores e come com eles. Mas o começo do versículo diz que eles murmuravam por causa disso. Eles estavam indignados. Então, irmãos, quando você olha para o versículo 2 e você entende e olha essa declaração aparentemente inocente, este homem recebe pecadores e come com eles, na verdade não é simplesmente um ato de surpresa, não é simplesmente uma declaração, é uma acusação contra Jesus. Eles estão murmurando, eles estão indignados. É como se eles estivessem dizendo: se esse homem fosse santo, ele não se misturava com essas pessoas. Se esse homem fosse mesmo o Salvador, ele não ia ser enganado por esses pecadores. Ele não sabe quem eles são. E eles então estão com essa murmuração, trazendo uma acusação contra Jesus. Jesus sabe disso. O Senhor Jesus sabe com quem está lidando. Ele conhece a natureza humana. Mas ele conta, antes da parábola do filho pródigo, outras duas parábolas: a parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida. E ele começa fazendo uma argumentação, ele começa fazendo perguntas. Versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? Qual é o homem que tem 100 ovelhas e que perde uma e não vai em busca daquela que se perdeu? Mas quando ele encontra essa ovelha, ele faz festa, ele se alegra, ele reúne os amigos. Versículo 7, quando Jesus aplica isso, ele diz: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É motivo de alegria. A aplicação é o que acontece no céu, é uma preparação para a parábola do filho pródigo. No texto seguinte, a partir do verso 8, agora a pergunta de Jesus é: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa, procura diligentemente até encontrá-la, a sua dracma, e quando ela encontrar, ela vai chamar as pessoas, os vizinhos, as amigas, vai reunir todo mundo e vai fazer uma grande festa? Aí Jesus aplica de novo o verso 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A história é humana, a aplicação é espiritual. Aparentemente objetos sem valores, ovelha, dracma. Jesus está mostrando para aqueles homens que o que se perdeu agora não é uma ovelha, não é um bode, não é uma casa, não é uma moeda. Se há motivo de festa quando se perde objetos comuns, o que Jesus vai trazer agora é a história de um pai que perdeu um filho. E nós podemos entender muito bem o que é o amor de pai, o que nós sentimos no coração em relação ao sofrimento dos nossos filhos. E quando Jesus conta a história que nós lemos do filho pródigo, do filho perdido, ele está querendo mostrar uma ordem de valores que nós não levamos em conta. Pessoas, gente, não é objeto. Ele traz uma história numa ordem de menos valor, para aplicar que quando um pecador se arrepende, alguma coisa acontece no céu. Se você não entregou sua vida a Cristo e você entende que precisa dele, de Jesus, e você se arrepende dos seus pecados, e você convida Jesus para entrar no seu coração, para que ele salve sua alma, uma vez que você não pode fazer nada pela sua própria alma, alguma coisa acontece no céu. O reino espiritual é abalado, e diz que os anjos se alegram, há júbilo diante dos anjos de Deus. É momento de festa, é motivo de alegria, porque é uma alma que estava presa nas mãos do diabo, condenada, e agora chegou à luz
para resgatar. É a história desse pai que perde o seu filho. Então, irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais surpreendentes da palavra de Deus. Não é sem razão que alguns estudiosos do Novo Testamento têm considerado a parábola do filho perdido como um resumo de todo o Evangelho. É o resumo do Evangelho. O Evangelho é isso. É um pecador perdido que se revolta contra o Pai, que é Deus, mas o Pai fica lá, de braços abertos, não levando em conta seus pecados, pronto para recebê-lo de novo. A parábola do filho perdido não é apenas uma história, é um poema, esbanjando requinte literário, uma música com uma melodia solene, triunfante, uma tela pintada em cores fortes e vibrantes. Isso explica o fato dessa passagem bíblica ter sido uma das mais retratadas ao longo da história pelas mais diversas manifestações. A parábola do filho perdido, ao contrário das outras parábolas de Cristo, não encontra um relato em nenhum outro tipo de literatura. É uma história completamente inesperada, estranha, a história de um filho que é readmitido pelo pai depois de ter perdido sua própria herança, de vendê-la, de gastá-la de forma dissoluta entre os piores pecadores, entre os gentios. Na verdade, para sermos mais precisos, a parábola em si já é o clímax de uma gradação que vem sendo desenvolvida através das parábolas anteriores, às quais eu me referi, da ovelha perdida, da dracma perdida. Agora vem a grande história do filho perdido. Essa seção atinge seu ponto mais alto exatamente na história do filho que se perdeu. Dessa vez não se trata de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida, mas de um filho perdido. Diferentemente da ovelha e da moeda, que não eram responsáveis por se terem perdido, o filho se perde pela vontade própria. Quando nós olhamos o contexto, nós vamos ter a retratação de figuras espirituais. O filho perdido é um exemplo do arrependimento verdadeiro. O filho mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia e da indiferença dos fariseus para com aqueles pecadores que eram piores, mas que se arrependeram dos seus pecados. O pai retrata Deus, ansioso por perdoar o filho e desejando sua volta. E a conclusão, a alegria de Deus e as celebrações que enchem os céus. De fato, se justifica a murmuração dos fariseus quando olham para Jesus e trazem uma acusação, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. É uma acusação que põe em xeque a conduta e a doutrina do mestre das parábolas. É como uma reação ao comportamento e críticas dirigidas pelas autoridades religiosas ao que Cristo ensina através dessas parábolas. Muitos temas estão inseridos nessa história: pecado, perdão, arrependimento, ingratidão, regeneração. Entretanto, não resta qualquer dúvida que a temática principal da história do filho perdido é o grande e extraordinário amor de Deus pelo pecador que se volta para ele arrependido, representado pela história do pai que, contrariando todas as expectativas, restaura o filho rebelde ao seio da comunidade, da família. Essa parábola deixa claro que o amor de Deus para com o pecador que precisa achar casa de volta é sem limites. Deus não nos ama pelo nosso desempenho. O pastor na sua busca da ovelha, a mulher na sua busca da moeda, não fazem nada de extraordinário. É tudo comum, além do que qualquer pessoa faria em seu lugar. Mas as atitudes que o pai toma nesta parábola são únicas, maravilhosas, divinas, que não foram tomadas por nenhum outro pai no passado. Então, irmãos, eu preciso considerar a história com vocês, fazendo algumas observações, lições de um amor incondicional. E eu quero que ao você sair daqui,
lembrando talvez dessa história do filho pródigo, do filho perdido, você se inclua na história. E você se inclua talvez como filho perdido, talvez como filho indignado, mas independente disso, olhe para o Pai como sendo o Deus eterno, o Pai celestial, o Deus de amor que te ama. E assim como aquele Pai está de braços abertos, pronto para te receber e para te perdoar. A minha primeira observação na parábola é o amor de um pai, mesmo para com o filho rebelde. O que nós vamos ver no início da história, depois do Senhor Jesus preparar todo o terreno, contar outras histórias paralelas e trazer essa história incompreensível, o destaque é o amor de um pai para com o filho rebelde. No versículo 12 do texto que nós lemos, ele simplesmente chega para o seu pai e ele faz um pedido. E o seu pedido é: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. E eu quero que você entenda o que está por trás do pedido desse filho. Ele não está simplesmente querendo a sua parte, fazer justiça, dividir a herança, não. O que ele está dizendo equivale a dizer, a afirmar: Pai, eu desejo a sua morte. Eu desejaria que o Senhor pudesse morrer hoje, para que então eu já pudesse receber a minha herança. Por quê? Porque ninguém tinha direito à herança com o pai vivo. É ou não é? Ninguém poderia receber a herança quando o pai ainda vivia. Mas a atitude deste filho é de alguém que está desejoso pela morte do pai, para que possa aproveitar da herança e curtir a vida. O pai atende, mesmo sem ter o direito de fazer isso. O pai atende o pedido do filho. O pai faz a divisão. O pai dá a sua parte. O pai lhe dá a sua herança. Este filho retrata o homem fugindo de Deus. Retrata o homem dizendo para Deus: eu quero que o Senhor me deixe em paz. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de religião, eu não quero saber de evangelho, eu não quero desperdiçar minha vida, eu não quero esse negócio de Bíblia, de batismo. Eu quero que o Senhor me deixe em paz. Eu quero viver minha vida, eu sou jovem. Eu quero poder desfrutar de bons momentos com meus amigos, de ir para a festa, de beber, de pegar tudo que o mundo oferece. Eu quero viver, então Deus me deixe em paz. Como nós não podemos decretar a morte de Deus, como Nietzsche fez, como nós não podemos fugir de Deus, e aqui está a diferença de Deus para esse pai, porque Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar tua mão. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu não posso me esconder de Deus, eu não posso matar Deus. Mas é assim, irmãos, que muitos de nós vivemos, como se Deus tivesse morrido, como se Deus não existisse. Porque as injustiças que nós cometemos é como se não houvesse a justiça de um Deus santo. Os pecados que nós cometemos é como se eles nunca trouxessem consequências. É como se não houvesse um legislador do universo, um juiz divino que contempla o mais fundo, o mais íntimo do coração e conhece a nossa alma. E nós vivemos como se Deus não existisse, pelas coisas que nós pensamos, pelas palavras que nós falamos, pelas atitudes que nós tomamos. Nós vivemos assim, nós agimos exatamente como o filho pródigo. Deus, eu desejo que o Senhor saia da minha vida. Eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de religião. Eu quero viver a minha vida, dar a minha parte da minha herança, me deixe em paz. E se pudéssemos ir mais longe, nós diríamos: eu quero que o Senhor morra e deixe eu viver a minha vida. Imagina o coração do pai, vendo seu filho partir, contemplando sua rebeldia. Certamente que o seu coração estava partido. Aqui nós temos um pai de amor, mas que estava sofrendo. No versículo 13, diz então que ele, depois
Depois de alguns dias, juntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Ele partiu para uma vida de iniquidade. E é interessante aqui porque o texto termina no verso 13 dizendo que ele viveu dissolutamente. Na raiz da palavra, no seu original, não é simplesmente que ele viveu uma vida de extravagância, não é simplesmente que ele viveu uma vida de pecado, mas traz a ideia de uma imoralidade libertina. Quando o seu filho está questionando com o pai diante da festa, ele diz: esse teu filho, ele não diz meu irmão, ele diz: esse teu filho gastou a herança com meretrizes. Exatamente o que o texto está dizendo. Ele viveu dissolutamente, ele foi no mais fundo do poço do pecado, da lama, manchando sua alma. Não foi simplesmente uma vida de pecado ou de rebeldia, mas de imoralidade total, de perversão. A palavra aqui traz a ideia de um estilo de vida de total devassidão. Ele se atolou na lama, ele se atolou no pecado, mas o seu pai estava lá, guardando sua volta. Quem sabe sonhando um dia quando ele retornaria. Segunda observação, nós encontramos o amor de um pai à espera de um filho que se afastou totalmente. A partir do verso 14 diz: depois de ele ter consumido tudo, veio uma grande fome naquele país, ele passou necessidade, então ele foi trabalhar num campo, guardando porcos. Era um trabalho desonroso, e inclusive considerado imundo para os judeus. E disse que ali agora estava sem nada, porque é isso que o pecado faz. Ele agora tinha acabado sua herança, já não tinha mais amigos, porque o homem no mundo sem dinheiro não tem amigo, já não tinha mais acesso às mesmas festas, já não tinha mais as mesmas mulheres, já não tinha mais as mesmas bebidas, desempregado, em necessidade, passando fome, distante de casa, desolado pelo engano do pecado. E agora vai trabalhar cuidando de porcos. E ele parece que olhava para a comida dos porcos nas suas necessidades. Começa a vir à mente a casa do pai, a comida do pai, o amor do pai, o cuidado do pai. E eu aqui, cuidando de porcos, eu até gostaria de comer essa lavagem diante de tão grande fome. Um filho que se afastou totalmente. E este filho aqui, irmãos, simboliza a ilusão que o pecado promete e o desespero que o pecado produz. O pecado é ilusório. O pecado é um engodo, é engano, é mentira. Se você não conseguir levar mais nada hoje à noite, leve esta frase martelando no seu coração: o pecado é mentira, o pecado é engano, o pecado é ilusão. Ele vai lhe destruir. Ele promete uma coisa e não faz. Ele leva ao desespero e à morte. Nós temos aqui um filho que se afastou do amor do pai em busca do prazer pecaminoso, e assim ainda esperando ser feliz. Plantou rebeldia, queria colher amor, colheu a dor. Plantou maldade, queria colher alegria, não podia. Plantou ilusão, queria colher segurança, colheu a mal-aventurança. Plantou desunião, queria colher paz, colheu a amargura de um mundo voraz. Queria ser amado e foi abandonado, pois a paz e o amor estão na obediência e não na maledicência. Quem planta maldade não pode colher felicidade. O fruto do pecado não é a vida que ele pensava, mas a morte que ele não imaginava. É preciso compreender que a vida consiste em obedecer, e quem despreza o amor de Deus ficará à mercê. Eu não sou Pedro Bandeira, mas essa dica fica de graça para você. Ilusão, morte, desespero,
um coração vazio. Às vezes, sabe de uma coisa? A gente não entende porque Deus permite certas situações, mas Deus tem um propósito com todas as situações. Assim como o pai, respeitando as decisões de seu filho, deixando-o ir longe, dando sua herança, mesmo com o coração partido, Deus também faz assim conosco. Ele respeita as suas decisões. Embora Deus sofra, Deus sofre por amar. O coração de Deus fica partido com a nossa rebeldia. Quando nós, em nossas atitudes, afirmamos que não temos prazer nele, mas nos pecados do mundo. E Deus sofre também. E Deus deixa, às vezes, a gente ir longe, porque tem lições que nós precisamos aprender, que de outro modo nós não aprenderíamos. Você já ouviu aquele ditado: se não for pelo amor, é pela dor? É verdade, se aplica aqui também. Se você olhar o versículo 17, diz: então, caindo em si. Olha o que aconteceu no coração do filho perdido. Ele caiu em si. Ele